A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, boa tarde. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, motivo de muita alegria de poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo aqui um vídeo este que vem falando sobre o conhecimento de Deus. Nós temos que ter o conhecimento de Deus. Se nós não procurarmos ter conhecer a Deus, andar na prática da sua palavra, obedecendo, fazendo tudo conforme o Pai nos manda, nós teremos prejuízos grandiosíssimos para nossas vidas, em todas as áreas, material e espiritual. Teremos destruição em massa por não conhecer a Deus, por não procurar conhecer a Deus. Isso nós vamos ver aqui agora. Nós estamos aqui com bastante conteúdo aqui, nós vamos dividir em 2 vídeos, porque não vai dar para comentar em um vídeo só. E você fica aí conectado nesse canal, já se inscreva, compartilhe com seus amigos, seus parentes, deixa aí seu like e deixa aí seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor. Começando aqui no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que vem nos dizendo, né? Aqui, ó. A falta de conhecimento traz destruição. Então, Oséias 4 e 6 diz: o meu povo é destruído. Não é que foram, é destruído até hoje, porque lhe falta o conhecimento. Aí ele continua: porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Isso aqui já é Deus falando. Eu te rejeitarei como meu sacerdócio, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti e dos teus filhos, me esquecerei dos teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, nós temos aqui um versículo chave aqui para nos trazendo aqui, é sobre a destruição por falta desse conhecimento, né? O meu povo é destruído porque lhe falta, porque não busca o conhecimento. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se nós não buscarmos o conhecimento de Deus, nós realmente iremos passar por destruição nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A falta de conhecimento, amado, a falta do conhecimento de Deus traz castigos, né? A cabeça será enferma, como diz lá em Isaías, capítulo 1, a cabeça será enferma, o coração fica fraco, terá só feridas, contusões, né? Chagas podres, a terra será assolada pelo fogo, os estranhos devoram na vossa presença e por aí sucessivamente. Nós vamos aqui falar um pouco deste versículo de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vamos até abrir a Bíblia aqui nesse livro de Isaías capítulo 1, versículo 1 a 3, né? 7. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 3 ao 7, aliás. Vai nos dizer assim, ó. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, né? O meu povo não conhece. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque sereis ainda castigados, e mais vos rebelareis, toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Versículo 6, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas podres,
não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Versículo 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos a devoram na vossa presença e se acha devastada como numa subversão de estranhos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que no versículo 5, que a cabeça está enferma. Por que a cabeça está enferma? Porque não tem o conhecimento de Deus. Porque não busca encher esta cabeça com a palavra de Deus. E enchendo a cabeça com a palavra de Deus, essa palavra vai descer até o coração. Então você precisa, para que essa cabeça esteja protegida, você precisa do capacete da salvação, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, onde fala das armaduras do Espírito. Então você precisa desse capacete para a proteção da sua cabeça. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a cabeça será enferma porque te falta a proteção, te falta esse capacete que ele te livra das setas malignas que são jogadas para a sua mente. E se você não estiver com esse capacete, se você não estiver esse conhecimento de Deus, louvado seja o nome do Senhor, essas setas vai te atingir e vai deixar a sua cabeça enferma e você pode ter um problema muito sério, problema de loucura, problema de depressão, tudo isso da cabeça, porque você não teve a cabeça protegida, então a cabeça ficará enferma. E o coração fica fraco, louvado seja o nome do Senhor. Né? A segunda parte aqui que ele fala, Efésios capítulo 6, versículo 16, vai falar do escudo. Então o escudo é para proteger o tórax, é para proteger aqui o estômago, proteger a localidade aqui do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você tem esse escudo, que é a palavra de Deus também, para te proteger, então seu coração ficará forte. Você só terá coisas boas no seu coração, pensamentos bons. Louvado seja o nome do Senhor. Então, terás feridas, contusões, chagas podres, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai no versículo 13 também, louvado seja o nome do Senhor, que vai falar sobre ali o calçado do Evangelho da Paz. Se você está calçado, você terá saúde, você andará e não machucará os seus pés, você terá proteção total, a proteção divina. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 3, que nós estávamos agora comentando, vai nos dizer que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, né? O meu povo não entende. Ouça isso no nome de Jesus. É simples, amados. Conhecer a Deus, você precisa estar meditando na palavra de Deus, você precisa estar colocando a palavra de Deus no seu coração, você precisa estar se esforçando para que você possa aprender e aplicar essa palavra dentro de você. Então aqui a gente vê que até o boi um animal irracional, mas ele conhece o seu possuidor. O jumento conhece a sua manjedoura. Se você solta um jumento, pode ser onde for, se você soltar longe da sua manjedoura, ele sabe voltar, porque ele sabe onde é a sua manjedoura, ele entende. Mas Israel, ele está falando aqui, não entende, não tem o conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. O boi, de tanta pessoa cuidar do boi, ele fica conhecido, ele conhece o seu possuidor, ele conhece, louvado seja o nome do Senhor. Quer ver um exemplo muito simples? Quando eu morava lá no Nordeste, né, tinha um vaqueiro lá, um cuidador de boi lá que cuidava lá na fazenda lá dos gados, lá das vacas. E quando as vacas tinham seus filhotes, nenhuma outra pessoa podia entrar lá no curral das vacas lá e mexer nos filhotes, que as vacas avançavam em cima de qualquer outra pessoa. Porém, se aquele vaqueiro, aquela pessoa que cuidava, que dava ração, que tinha aquele cuidado,
ele entrava lá, ele pegava os bezerrinhos, levava para um lugar seguro, cuidava, e a vaca saía atrás daquele cuidador, daquele vaqueiro, cheirando ele, lambendo o bezerrinho, e não fazia nada com aquele vaqueiro. Mas se entrasse outro lá, podia ter certeza que ele ia ser estraçalhado, chifrado por aquela vaca que acabara de dar o seu filhotinho, de ter o seu filhotinho ali. Então ela conhece o seu possuidor, ela conhece quem cuida, ela conhece quem está ali dia a dia, né, cuidando, dando ração, dando água. Então ela tem essa intimidade, esse carinho com o seu cuidador, com o seu possuidor, ouça isso no nome de Jesus. Mas aí Deus estava mostrando aqui um animal, fazendo um exemplo aqui de um animal irracional para um homem que se diz racional e não quer ter o conhecimento de Deus, e não busca o conhecimento de Deus, e não entende nada disso. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um exemplo também muito bacana também, os burros, que alguém às vezes até xinga os coitados dos burros, chamando alguém de burro, mas os burros aqui eu presenciei muitas das vezes, burro muito inteligente também, trabalhando lá nas fazendas, nas usinas de cana-de-açúcar, e era necessário usar os burros mulos para tombar as canas de onde as empilhadeiras não conseguiam ir lá para pegar aquelas canas. Era necessário usar os burros mulos, subindo aquelas subidonas, e a gente usava aqueles burros, colocava a cana, nós dizíamos aquele cambito, né? Que eram umas ferramentas, uma madeira, um gancho, colocava dois de cada lado e enchia de cana, e colocava aqueles burros para levar até uma estrada onde o caminhão, a empilhadeira pudesse pegar ali. E tinha burro que aprendiam o seu ofício, a gente podia soltar lá de onde nós estivéssemos, né, da maior altura que nós estivéssemos naqueles canavial, e aqueles burros já de tanto ele fazer aquilo todos os dias, a gente poderia até ficar para trás e eles iam embora. Chegava lá no local onde era posta a cana, onde era descarregado, aquele burro chegava lá sozinho. Às vezes nós ficávamos para trás para ajudar algum colega que o burro caía debaixo da carga dele, e a gente ia ajudar o colega. E aquele burro ia embora e chegava lá, era tão interessante, tão incrível, que aquele burro, ele chegava lá perto de onde se descarregava, eles viravam em posição, né, de ré para ficar já na posição de descarregar. De tanto ele fazer aquilo todos os dias, eles aprendiam. Mas o ser humano não procura aprender, mesmo que faça, que se ensine todos os dias a mesma coisa, parece que não entra, ou não querem ter conhecimento das coisas. Assim é quando não se quer ter conhecimento de Deus. Às vezes Deus está falando, mostrando perigo, mas as pessoas não mudam, não leem a palavra, não põem em prática, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que procurar aprender, porque se nós não aprendemos, nós vamos sofrer. Tipo esses burros que caíam debaixo das suas cargas, eles eram novos no serviço, não tinham experiência como aqueles outros que desciam sozinhos e que chegava lá, alguém, né, descarregava e ele voltava para o seu possuidor que estava trabalhando com ele naquele dia, ele voltava, porque eles aprendiam o seu ofício. Eles não sofriam tanto, mas aqueles que não tinham experiência caíam debaixo da carga e ficavam lá sofrendo. Assim, é aquelas pessoas que não procuram ter conhecimento de Deus, eles sofrem. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem a falta de conhecimento, a pessoa sofre muito, né? E fica dependendo também do conhecimento dos outros. Tem uma frase que é muito verdadeira, que fala: quem não busca conhecimento vive dependendo do conhecimento dos outros, né? Então nós temos que buscar o conhecimento em Deus. Nós temos que fazer, não é somente chegar, tem pessoas que falam assim: irmãos, orem por mim. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que orar, nós temos que ler, temos que buscar o conhecimento também em Deus. Lá em João capítulo 5, versículo 39, vai nos dizer: examinai as escrituras, porque pensa ter nelas a vida eterna. São essas mesmas escrituras que testificam de mim, né? Então, quando nós examinamos, o que é examinar? É somente ler?
é somente ler como se lê um jornal, um livro qualquer, não. Examinar, é esmiuçar, é estudar, certo? Porque você fazendo isso, você vai ter a vida eterna. Ela é uma bússola que vai te encaminhar, vai te levar pelo caminho certo. Então, estas mesmas escrituras, elas testificam de Deus, testificam de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é um perigo constante não buscar o conhecimento de Deus. Lá em Romanos 1:28 vai nos dizer que como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Veja só o perigo que tem a pessoa não buscar o conhecimento do Todo-Poderoso, não buscar o conhecimento de Deus para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos ter conhecimento, amado, conhecimento da verdade. O próprio Jesus Cristo ele falou isso, que quando ele disse lá aos judeus que criam nele, né? Lá em João 8:31, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele falava assim: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o versículo 31, 8:31 de João. Aí o 32 diz: Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É o próprio Cristo. Jesus falou assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós não devemos, porque nós muitas vezes não queremos buscar o conhecimento de Deus. Temos que buscar, louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos ser libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. Deixa eu te falar uma coisa aqui: o inimigo ele vai fazer de tudo para tirar sua atenção, para você não buscar o conhecimento, porque se você conhecer, você vai ser liberto. Se você examinar a Escritura, você vai ser liberto. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que o inimigo não quer que você faça, né? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a pessoa está até na igreja e não tem o conhecimento de Deus. Lá em João 14, versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Você vê, Tomé estava andando com Jesus, porém, quando Jesus falou que iria naquela hora e depois eles iriam, né? E aí Tomé falou assim: Senhor, nós não sabemos o caminho para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Ouça isso no nome de Jesus. Então, ele estava andando com Jesus e não conhecia, não tinha conhecimento pleno de Deus. Aí, o versículo 6, Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele fala esse vem, então que Jesus está fazendo igual a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o versículo 7 vai nos dizer: Se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí vem o Salmo 34, versículo 10, diz: O filho dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Então, os filhos dos leões necessitam, passam fome, mas aqueles que buscam ao Senhor não têm falta de nada, têm sua vida suprida, têm conhecimento, conhece a Deus, sabe o Deus que está servindo, sabe que Ele é o Deus da provisão, na hora que você pede, Deus providencia, sabe que Deus mora no seu coração porque Ele conhece, Ele sabe o que Deus tem feito na sua vida, Ele sabe o milagre que Deus já tem realizado na sua vida, então Ele conhece, Ele sabe, Ele busca o Senhor e de nada tem falta, né? Incluindo o conhecimento de Deus. Quando se conhece, se confia, sabe que Ele é o seu protetor, é seu escudo, é tudo para você. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele conhece ao Senhor. Então ele confia em Deus, porque ele conhece o Deus que ele serve. Ele sabe que Deus é sua segurança, é sua cura, é seu tudo para você. É mais do que feliz o homem que adquire o conhecimento, como disse Salomão, né? Que adquire o conhecimento de Deus em Provérbios capítulo 3, versículo 13 ao 18. Então esse homem é mais do que feliz. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui 9 benefícios, né? Para quem tem a sabedoria e o conhecimento.
Provérbio 14, 10, versículo 14, diz: os sábios conservam o conhecimento, mas a boca dos tolos convida à ruína. Então, o sábio, ele conserva o conhecimento de Deus no seu coração. Mas o tolo, ele convida, parece que está convidando ali a ruína, porque ele não busca o conhecimento de Deus. Então, é como eu falei no começo, que vem prejuízos quando não se busca, né, conhecer ao Senhor, conhecer a Deus. Então, esse é tolo, a pessoa que convida a ruína para a sua vida. A própria boca parece que convida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos andar com os insensatos, né? Se quisermos ter conhecimento de Deus. Salomão vai falar isso aí em Provérbios 14, versículos 6 e 7. Então, se nós andar com insensato, nós não vamos ter sabedoria nunca. Mas quando nós andamos com pessoas sábias, pessoas que temem a Deus, nós vamos adquirir o conhecimento, nós vamos adquirir coisas boas para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele era zeloso no que ele fazia, porém, sem o conhecimento antes de se converter. Lá em Atos capítulo 22, versículo 3, ele diz: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei do nosso país, zeloso de Deus, como todos vós hoje. Então, ele era zeloso no que ele fazia, ele pedia carta lá para as autoridades, ia atrás dos cristãos, prendiam, traziam, arrastando, tudo mais. Mas ele era zeloso naquilo que ele fazia. Aí depois que ele se converteu, ele foi muito mais zeloso para conhecer a Deus, para pregar, para levar a Jesus Cristo para outras pessoas, para levar o conhecimento. Ele chega a dizer que trabalhava dia e noite para que visse Cristo nascido, Cristo gerado no coração das pessoas, porque ele sabia a necessidade do conhecimento de Deus na vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salomão ele vai falar lá em Provérbios capítulo 19, versículo 2, ele fala: não é bom ter zelo sem o conhecimento, nem se apressar a errar o caminho, né? Então a gente vê que o que Paulo fazia não era bom. Ele tinha zelo, mas sem o conhecimento de Deus. Ele tinha zelo na seita lá em fazer tudo aquilo que ele fazia, né? Achando que estava fazendo a obra de Deus, ele estava prejudicando. Por isso que quando ele se converteu, ele fez de tudo para mostrar o contrário, para apoiar os cristãos, para apoiar os discípulos, e muitos não queriam acreditar que ele realmente tinha se convertido, mas ele se esforçou e fez agora daí para frente a coisa certa. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos buscar o conhecimento do Senhor. Ouça isto no nome de Jesus. E Pedro falou lá em segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, né? Pedro fala: antes crescei na graça e no conhecimento. Olha aí mais uma vez o conhecimento. E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Então, temos que crescer na graça, temos que crescer no conhecimento. E como nós vamos crescer? Vamos crescer buscando, né? Na palavra, louvado seja o nome do Senhor, na oração, na purificação. Cada dia nós temos que nos purificar mais e mais, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos deixar a segunda parte para a próxima. Em breve nós estaremos aqui trazendo mais uma parte deste vídeo, para que nós possamos aprender mais um pouco sobre o conhecimento de Deus, em nome de Jesus.